Então vamos aqui todos juntos, encarnados e desencarnados, agradecer por mais uma oportunidade de estarmos todos reunidos em nome de Jesus. Agradecendo pela oportunidade de trabalho, de estudo, por toda a ajuda que temos em toda a nossa jornada evolutiva. Muito obrigado, mestre, por todo o auxílio. Obrigado por essa reunião, que ilumine a cada um de nós, para que possamos compreender bem a lição dessa noite. Lição valiosa para a nossa evolução. Que possamos refletir e nos tornarmos melhores a partir dela. Que a reunião seja frutífera para todos nós, iluminando nossas mentes, o nosso caminho. Agradecendo a Jesus por tudo que nos acontece, pelas bênçãos, pelos desafios que nos fazem crescer, pelos nossos amigos que nos ajudam a enfrentar os desafios da nossa jornada, pelos nossos inimigos que nos mostram os nossos defeitos, as qualidades que devemos aprimorar e trabalhar no nosso dia a dia. Então agradecemos a todos, Senhor, por tudo. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso bendito nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje e sempre, Senhor. Perdoa-nos, Senhor, nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação. E livra-nos de todos os males. E graças ao bom Deus. O Evangelho foi aberto no capítulo 9. Bem-aventurados aqueles que não são brandos e pacíficos. E a lição é a cólera. Bem-aventurados aqueles que não são brandos? Que são brandos e pacíficos. Ah, tá. Eu achei que a letra tinha mudado. Eu falei não? Ixi! Parece que torceu até para time de futebol ontem. Muito bem. A gente começou a conversar na reunião passada sobre o processo de volta, processo de reencarne dos nossos irmãos suicidas. Então, a gente parou no meio do capítulo, falando sobre o processo de reencarnação. E a gente vai continuar nessa discussão no dia de hoje. Bom, a gente leu até aqui, ó, entre nós, mas para melhorar, vamos voltar só esse parágrafo aqui, ó. Então, vamos começar aqui, ó, quando se positivam, começando esse parágrafo anterior, que a gente já leu, mas vai ler de novo. Quem gostaria de ler? A Ângela leu a semana passada, o Sandro quer ler essa semana? Ou o Sandro ou a Carlinha, por favor, porque minha garganta não está boa hoje, não. Pode ser, pode colocar e eu faço a locução de hoje. Estão vendo aí a tela? Não. Peraí. Ok. Vamos lá. Guiou-nos a gentil senhora a algumas daquelas portas e, enquanto entrávamos surpreendidos, verificávamos pertencerem
a extensos dormitórios. Esclarecia ela. Quando se positivam a necessidade e a época de o basilado desta colônia retornar ao aprendizado da carne, a fim de completar o compromisso da existência interrompida com o suicídio, apresenta-se ele ao departamento de reencarnação, acompanhado dos mentores, pelos quais vem sendo assistido e oferecendo as recomendações e autorizações necessárias, provenientes da chefia do departamento em que fez o estágio entre nós. Do gabinete, pois, irmão Demétrio, será encaminhado a esta sessão e passará a residir como interno. Hospedámo-lo com o afeto e satisfação, procurando tornar o estágio o mais consolador e reanimador possível. Porquanto, geralmente, o suicida é um triste a quem coisa alguma alegrará. Um inconsolável que, sabendo que não tardará a voltar à arena terrestre em duríssimas condições, mais se angustia ao penetrar estes umbrais. Aqui se demorará, enquanto durarem os preparativos para a grande caminhada. Suas apreensões, as meditações acerca do que passará futuramente, enclausurado novamente na vestimenta carnal, vão-se dilatando a cada minuto decorrido, pois ele não ignora, antes percebe com clareza o que o aguarda na arena em que deverá representar o heróico papel daquele que se deverá habilitar para a conquista de si mesmo, para os planos do verdadeiro bem. Tal estado de ansiedade, agravando-se a proporção, tal estado de ansiedade, agravando-se à proporção que se vão formando os preparativos, torna-se verdadeiro angustioso, provocando lágrimas frequentes de seus corações dilacerados pelo arrependimento, pelo temor, pelas saudades, pois, desde o dia que um pretendente à reencarnação transpõe os umbrais do recolhimento, despede-se da colônia ou do instituto, dos mestres que o instruíram, os companheiros e amigos que ali adquiriu, só os reencontrando mais tarde, ao findar o exílio. É bem verdade que, uma vez reencarnado, não estará destes separados, tal como à primeira vista se poderia supor. Ao contrário, continuará alvo das atenções de quantos por ele zelaram durante a internação na colônia, porquanto a permanência no plano físico não diminuirá o dever destes para com ele, nem estará, por isso, desligado dela. Poderá mesmo continuar a ser recebido aqui, aconselhado, instruído, confortado por seus amigos mentores, graças ao sono do corpo físico, que lhe facultará relativa liberdade para tanto, e o fará, necessariamente, pois não se desligou ainda de nossa tutela. Está, da mesma forma, internado em nosso instituto, porque a reencarnação a que se submete não é senão um dos recursos com que contamos para o trabalho de educação que se torna necessário para sua recuperação ao plano normal da marcha gloriosa para o progresso. Mas eles sabem que, uma vez de posse do pesado fardo do limo terrestre, já não serão tão lúcidos, esquecerão o convívio fraterno, as benfazejas bênçãos da presença daqueles que se lhe foram como anjos tutelares a enxugar-lhes as lágrimas da desgraça. E por isso se angustiam e sofrem. À medida que eles entram nesse departamento,
eles acabam se separando das pessoas que eles conviveram até o momento. Aí eles vão ficar nesse departamento algum tempo, se preparando para o próximo reencarne. Logicamente que esses momentos que antecedem a reencarnação, eles ficam refletindo sobre como será a vida deles encarnados. Quais as dificuldades que ele vai passar. Isso deixa eles um pouco tristes, ansiosos, porque eles sabem que vai passar por dificuldades necessárias para o aprendizado deles. Mas eles ainda vão continuar protegidos, tutelados de todo esse grupo. Então, eles vão reencarnar e, durante o sono físico, eles voltam para essa colônia e conversam, retomam forças para seguir em frente as dificuldades que eles precisam passar. Logicamente que quando a gente reencarna, a gente acaba esquecendo. E o esquecimento é uma bênção para a gente. Então, mas eles vão estar sempre amparados pela equipe espiritual, para que eles sejam vitoriosos nessa nova vida. Para que eles não cometam um novo suicídio. Lógico que isso depende do livre-arbítrio de cada um. Mas eles vão ter todo o amparo para ter uma encarnação, uma boa encarnação. Eu e meus auxiliares velaremos por eles aqui, no recolhimento, ajudando-os à readaptação às coisas da terra, despertando-lhes o gosto pela existência no seio generoso do planeta tão bem dotado pela sabedoria do Todo Misericordioso. E que só os desvarios do homem tornaram inclemente e ingrato. Pois convém não esquecer que o suicida desencantou-se da permanência na sociedade terrena. Ele a detesta e quiser afinar-se com outra que lhe falasse melhor dos anseios íntimos. Muitos, apavorados com as perspectivas das expiações, que só passam a conhecer minuciosamente depois que aqui são internados, arrependem-se do intuito que traziam e, acovardados, pedem para dilatar um pouco mais a época do renascimento, do que são atendidos. Em lágrimas, são reconduzidos então ao local de onde vieram e entregues a seus tutores locais, lá ficando sem outros progressos, até que se decidam ao único recurso que lhes se conferirá, com efeito, possibilidades de dias melhores, a reencarnação. Uma vez aqui recolhidos, porém, não permanecerão inativos, à espera de que lhes prepare a moradia terrena do futuro. Com seus instrutores, trabalham nos preparativos para o renascimento próprio, colaboram no exaustivo labor das pesquisas para a escolha dos genitores que melhor convenham à espécie de testemunhos que deverão apresentar à frente das leis sacrossantas que infringiram, porquanto, geralmente, suicidas não reencarnam para expiação nos círculos de afetos que lhes são mais caros, e sim fora deles. Estudam, sob orientação dos guias missionários, a programação de suas atividades na Terra, aprendendo numa espécie de aula prática, fornecida através de quadros inteligentes e movimentados, quais cenas teatrais ou cinematográficas, a desenvolvê-las, realizá-las, remediá-las, levá-las à finalidade heróica, agindo com acerto e prudência. Viajam assiduamente à Terra, onde se demoram, sempre acompanhado de seus tutelares generosos, procurando orientar-se nos hábitos a que terão de se adaptar, conforme sejam os ambientes em que se arrastarão
a condenação vergonhosa que consigo levam, porquanto a eles mesmos convém que se resignem à situação antes do ingresso no corpo carnal, para que não sintam demasiadamente ardente a mudança dos hábitos que a convivência conosco forneceu. E, depois das pesquisas, ultimadas e escolhidas o meio familiar em que ingressarão, demorar-se-ão ainda em torno dos futuros pais, procurando com eles se afinar, conhecê-los melhor, adaptarem-se aos seus modos, principalmente se couber como punição ou necessidade para o progresso, a difícil situação de aceitarem para o renascimento um meio hostil, onde existirão apenas, rodeando-os no decorrer dos dias, inimigos de existências pretéritas, espíritos estranhos, indiferentes, portanto, aos infortúnios que os sacudirão. Quer dizer, minha irmã, que essas pesquisas a que vos referis, perquiri eu, aproveitando pequena pausa da eloquente interlocutora, movimentam-se em torno da procura de uma família, de um ambiente de genitores, principalmente caridosos, bastante para concordarem em receber em seu seio um rebento estranho, que lhes será motivo de constantes preocupações, pois que, condenado aos dolorosos testemunhos que acompanham a reencarnação de um suicida, existem mesmo casos penosos, difíceis de serem resolvidos, meus amigos. E é quando desgraçados, como aqueles que vistes no manicômio, ficam aqui, detidos no recolhimento, esperando que se lhes consigam genitores, pois, como sabeis, eles, além de incapacitados para a colaboração com seus mentores em torno da causa própria, o estado que arrastam é de tal forma precário que o renascimento só lhes permitirá a possibilidade de um invólucro material entorpecido por achaques insolúveis, inacessível ao estado normal da criatura encarnada, constituindo angustiosa provação para os pais que os receberem. Consoante já foi explanado perante vosso entendimento, muitos daqueles infelizes voltarão à vida planetária ocupando corpos carnais paralíticos, dementes, possivelmente surdos mudos, enfermos incuráveis, etc., etc. E apenas deverão planar em ambientes onde existam grandes provações a serem expiadas pelos pais. Então, seus guias e dedicados mentores estabelecem com aqueles que têm possibilidade de se tornarem genitores e possuam débitos gravosos a solverem perante a divina justiça, comoventes convênios, acordos supremos como este, que concordem em receber em seu seio daqueles desditosos como filhos e os amparem em via crucis da expiação, pois eles necessitam da reencarnação a fim de voltarem a si do entorpecimento a que o suicídio os arrojou, e assim melhorarem de situação. Que pratiquem, pelo amor do divino Cordeiro, imolado no alto do Calvário, por muito amar os pecadores e desejar reavê-los para as aleluias da vida imortal, tão sagrada caridade, porque a suprema lei do amor ao próximo lhes conferirá o mérito da boa obra, favorecendo-lhes oportunidades dignificantes para as realizações rápidas no plano da evolução, para os estados compensadores e felizes. Então, esses irmãos, eles vão nascer normalmente com pais, num círculo familiar, terreno, diferente daqueles que conviveram no passado, pessoas estranhas a eles. Essa escolha dos pais
é feito, os filhos vão ter problemas físicos, mentais, vão ter dificuldades durante toda a vida. Então, vai ser um surdo-mudo, um paralítico, com vários tipos de problemas a serem sanados. Essas crianças que nascem assim dão um trabalho gigante para os pais. Então, se procura pais que tenham boa vontade, que vão aceitar os filhos com carinho, com amor, com dedicação, para ajudar o filho nessa passagem evolutiva, e que também tenham débitos no passado e que possam se aprimorar, que possam também resgatar débitos que eles tiveram. Então, é casado a evolução dos pais e dos filhos. Ambos aí vão se alinhar, vão se ajudar. Os pais realmente que receberem esses filhos com problemas e se dedicarem com amor, com carinho, também vão estar crescendo espiritualmente. E os filhos, passando por esses desafios, também vão estar crescendo. Então acaba havendo uma evolução dos dois lados. Eu ia falar mais uma coisa, mas eu esqueci, depois eu falo aí. Eu lembrei de uma. Fale. Nós discutir acho que uma ou duas aulas passadas sobre o tempo do preparo da reencarnação, ou às vezes, eu vou falar a palavra errada porque vai me faltar outra, né? A história do improviso, para que eles retornem, já que eles saíram daquela teia do tempo que já estava planejada toda para a família, né? E aqui está confirmando, né? Então, acaba se incidindo lá na família por dois motivos. Primeiro que descolou do tempo da família, né? Então, enquanto os filhos, esposa, sei lá, primo, irmão, estão lá na Terra, ele tem que voltar, sai do ciclo, né? Desencaixa daquele ciclo. E outro para a própria proteção deles mesmos, né? Do seu choque mental, mesmo lá no íntimo, né? Mesmo quando está esquecido, ainda se guarda traumas. Às vezes um trauma de ter levado um sofrimento para um parente próximo, ele acaba sendo poupado por isso, né? Dentro desse contexto, ele é poupado e isso ajuda a não ter uma mão tão pesada no destino de resgate. E o tempo que eles ficam nesse local é variável, né? Porque ele pode, em certo momento, ele entra, todo esperançoso, aí, à medida que ele vai pegando detalhes da nova encarnação e os sofrimentos da nova encarnação, que ele sabia que ia existir, mas ele agora está vendo na prática o que vai ser, às vezes ele desiste e decide retardar o processo reencarnatório. Aí ele volta para a colônia, volta quando estava antes, para se preparar melhor, para depois retomar. Porque é a reencarnação que vai ser a solução para resolver esse problema. Ele reparar esse suicídio que ele cometeu. Mas ele ainda tem, né? Então, muitos deles acabam se arrependendo e postergando o reencarne. Se já vai ser difícil, eles estão inseguros, aí eles resolvem retardar, mas não pode retardar eternamente, né? Então, retarda um pouco e vai passando por novos cursos, novos tratamento, para que realmente eles voltem um pouco melhores. Mas, como estou dizendo aí, fora do círculo de espíritos que eles estavam normalmente reencarnando.
que consintam em se tornarem temporariamente agentes da Legião de Maria, agasalhando em seu lar generoso pupilos seus, dos mais infelicitados pelo passado pecaminoso, até que finde a expiação necessária, a qual lhe sobrou da lição pavorosa do suicídio. Pois termina a lei que a caridade cubra uma multidão de pecados, e eles, genitores, que também faliram contra a supremacia da incorruptível lei, veriam muitos delitos levados à conta dessa sublime virtude que bem poderiam praticar, servindo aos sagrados desígnios do Criador. No entanto, meus amigos, se alguns bondosamente concordam em se desincumbirem da honrosa quão amarga tarefa, outros existem que as rejeitam, preferindo reparar as próprias faltas até o último ceitil, a contribuírem com seus préstimos para que um destes infelizes repare a consequência do gesto macabro que preferiu, sob um teto amoroso e honradamente constituído. Não se sentindo a isso obrigados por lei, preferem as asperezas das próprias provações, ao lado de prole sadia e graciosa, a suavização das penas, com a concessão de oportunidades generosas e compensadoras, sob a condição de exercerem a sublime caridade de se prestarem à paternidade de pequenos monstrengos e anormais, que só lhes acarretariam desgostos e inquietações. Então, ele falou lá no texto para cima que existem várias visitas desses irmãos ao novo círculo familiar, permitindo que eles vão se afinizando, conhecendo novos pais, conhecendo a vida que eles vão ter, para que eles se preparem para toda a cultura dos pais, dos redores, da família, que eles estão indo para um lugar estranho, pessoas que eles não conhecem. Então, eles se preparam para nascer naquela família. Estranho não, prof. Hostil. Oi? Não é bem estranho, no caso é hostil. Tá, ok. Um ambiente hostil. Agora, desse ambiente hostil, de pessoas que eles não conhecem, os pais também têm dívidas a reparar. E a gente sabe que, né, a caridade cobre a multidão de pecados, né? Então, esses pais podem optar por receber esses filhos com problemas e dando carinho, dando amor, tratando bem esses filhos, eles vão reparar dificuldades, problemas, erros que eles tiveram no passado. Agora, a pessoa fala, não, eu não quero filho com dificuldade, eu não quero filho com paralisia, eu não quero filho com problema mental, eu não quero esse tipo de coisa. Essa é uma oportunidade que eles têm de, com a caridade, reparar erros do passado. Mas, se eles não quiserem, através da caridade, eles podem ter que reparar o sofrimento de outras formas. Às vezes, através de doenças, através de dificuldades muito maiores. Então, eles têm essa oportunidade de serem caridosos. Eles vão se aprimorar, eles vão se ajudar, eles vão se conseguir reparar e vão ajudar aquele irmão que está reencarnando. Mas se eles não quiserem fazer isso, e eles têm dívida no passado, eles vão ter que reparar isso, vão ter que resgatar, vão ter que sofrer de uma outra forma. Muitas vezes, muito mais desgostosas do que
uma criança com alguns problemas. É certo também lembrar e afirmar, né, Lorenzo, que isso também já fazia parte do projeto reencarnatório dos pais, né, em que quando a oportunidade se apresenta, ela se apresenta em detrimento, inclusive, de um contrato anterior, né? Antes dele descer, ele já sabia que em algum momento ele ia ser convocado para botar o time em campo. Sim, Nesse... perfeito. E como, pois, reencarnarão esses miseráveis companheiros de desgraça, ó Deus dos céus? Como nos reencarnaremos então, nós a quem tudo faltará, até mesmo a paz? Inquiri impressionado e ansioso, lembrando-me de que eu voltaria ao corpo certamente cego. Mário, sem as mãos, Belarmino, enfermiço e infeliz desde o berço. Obtereis novos informes na sessão de pesquisas, meus caros irmãos. Por agora, porém, visitemos essas dependências que também a vós abrigarão um dia, ao iniciardes as jornadas reparadoras. Era o recolhimento como um enorme internato, compondo-se de 4 pavimentos bem distintos, conquanto não existissem quaisquer diferenciações nas disposições internas. No primeiro, reuniam-se os espíritos provenientes de regiões menos infelizes da colônia, ou seja, os internos e aprendizes do Instituto, já iniciados na ciência da espiritualidade propriamente dita. No segundo, permaneciam os abrigados do Hospital Maria de Nazaré, que preferiam reencarnação imediata. Bem assim, os do isolamento, ao passo que o terceiro abrigava os prisioneiros da torre. O quarto era reservado aos do manicômio. Ao elemento feminino, reservava-se hospedagem idêntica, localizada, porém, em sítio vizinho ao nosso, em edifício separado. Celestina levou-nos a tudo esmiuçar. O reencarnante seria ali registrado, seu nome, o local onde renasceria, a data do nascimento, o nome dos pais, o período que deveria passar investido da existência planetária, etc., etc., tudo em torno dele. Ficaria modelarmente arquivado. Os internos viviam ali irmanados por idênticas preocupações, orientados pelos assistentes incansáveis, que tudo tentavam a fim de vê-los vitoriosos nas pelejas dos testemunhos das lides terrenas. A qualquer parte a que as obrigações do momento os requisitassem, isto é, a terra, os gabinetes de análises, onde eram submetidos à melindrosa intervenção já descrita, as sessões de programação das recapitulações e de pesquisas, seria o recolhimento o ponto de retorno, para onde convergiriam todos até o término dos preparativos e para onde gravitariam mais tarde, quando extinguida a existência corporal para que então se preparavam. Estes, isto é, os preparativos, frequentemente se dilatavam por algum tempo, exceção feita aos pupilos do manicômio, cujas providências para o retorno à gleba terrestre eram sucintas, resumindo-se quase que exclusivamente aos trabalhos de pesquisas. Uma vez concluídos os penosos prelúdios, adivinham as fases das realizações. Era quando a chefia do departamento expedia ordens à direção do laboratório de restringimento para iniciar a operação magnética necessária ao caso do renascimento, assim como a respectiva atração para o feto, cujos elementos biológicos já se encontrariam em processo de desenvolvimento no óvulo fecundado, no santuário das entranhas maternas, as quais
mas não seriam, então, do que o prosseguimento do mesmo laboratório. Uma como dependência temporária ou de emergência do departamento de reencarnação, sujeita à vigilância dos técnicos incumbidos do magnificente serviço e dos guias missionários do espírito que, assim, constrangido e restringido em suas vibrações normais, ia modelando o corpo à proporção que se adiantava o fenômeno da gestação. Explicaram-nos ainda que o molde ideal para se definir a forma desse feto em elaboração seria justamente o corpo astral que no momento trazíamos, o perispírito, o que amplamente, ao nosso entendimento, esclareceu quanto ao que viria a ser o futuro corpo que ocuparíamos, estruturado sob o magnetismo doentio de vibrações oriundas de grandes desgraçados, como nós, segundo o que, o efeito, já nos haviam participado os pacientes mentores. Então, depois de feito toda a preparação, feito toda a pesquisa, conhecido os pais, tendo esse encontro com os pais, eles conhecendo os filhos vão conhecendo todo o ambiente da família que eles vão nascer, aí sim é o processo de reencarne. Então, para reencarnar, é feito nesse laboratório de restringimento, ou seja, é feito uma diminuição do corpo astral para um corpo de criança, para o espírito de uma criança, como é escrito no livro do André Luiz. É o caso do Segismundo, né? A gente sabe que durante o momento do casal, aonde o espermatozoide nada buscando o óvulo, aí eles se encontram, o espermatozoide, um dos espermatozoides entra no óvulo e fecunda. E esse óvulo fecundado é horas depois da realização do ato sexual. Então, e depois que o óvulo é fecundado, né, horas depois do ato sexual, é que você desliga o perispírito nesse óvulo. Então, a relação sexual é preservada, ok? Você tem um ambiente, se o casal tem todo esse o cuidado, tem toda a vida correta, o ato sexual é restrito a eles, né? Depois que o óvulo já tá lá, fecundado, horas depois da relação sexual, é que você faz essa ligação. E com a ligação do perispírito, já com toda a programação ao novo feto, é que gera a vida, e todo o crescimento do óvulo, desse feto, o crescimento da criança, depende da influência do novo perispírito nesse feto. Então, o perispírito vai se ligando célula a célula desse novo feto. À medida que vai se multiplicando as células, essa multiplicação, a formação é totalmente direcionada por esse magnetismo do perispírito do reencarnante. Isso que vai definir as características dessa nova criança. Vai usar a matéria-prima dos pais, mas se a criança vai nascer com uma característica, ou vai nascer sem uma mão, vai nascer cega, vai nascer isso, depende do perispírito. Então, no caso aí
O Camilo, que ele pode nascer cego, isso deve estar determinado no perispírito. Não é culpa dos pais que ele vai nascer cego, é culpa dele e na programação, no planejamento do corpo astral, do perispírito, vai estar lá cegueira. Não nos permitiram a entrada no laboratório de restringimento, assim como não fora permitida a visita aos gabinetes de análises. No entanto, informaram-nos de que, ao se internar no laboratório, não se pretenderia a ele o condenado. Não se prenderia a ele o condenado. Ao contrário, poderosas correntes magnéticas que partiriam das próprias forças ilimitadas e divinas que mantêm o universo, impeliriam-no para o corpo que deveria habitar, afinando-o com este, ao mesmo tempo que harmonizava o seu perispírito ao daquela que consentira, voluntariamente ou constrangida por um dispositivo da grande lei, em ser sua mãe, para com ele sofrer e chorar a consequência dramática e irremediável do suicídio, de delitos graves e desonrosos, que, durante a época dessa atração, que se opera lentamente, à proporção que a gestação progride, vai o condenado perdendo a pouco e pouco a faculdade das recordações do próprio passado, uma vez que seu corpo astral sofreu restringimentos necessários ao fenômeno da modelagem do feto, coisa que se verifica também graças ao auxílio magnético e vibratório dos psiquistas afetos ao delicado certame, sobre a vontade e sobre as vibrações mentais do paciente. Que, à proporção que se adianta o estado de gestação no seio materno, suas vibrações, mais e mais se comprimindo, vão calcando muito profundamente na organização astral as lembranças, as recordações, as impressões vivazes dos dramas dolorosos por ele vivido, no pretérito, produzindo-se, então, o esquecimento imposto como acréscimo de misericórdia pelo legislador supremo, condoído das desgraças que adviriam se os homens pudessem recordar livremente os verdadeiros motivos por que nascem na terra em condições lastimosas, muitas vezes lutando e chorando do berço ao túmulo. Que ao entrar para ali, inicia-se em seu amargurado ser um como estado pré-agônico, fácil de ser compreendido em virtude do constrangimento que sofrem todas as suas faculdades, a sua mente, as suas vibrações, que tal estado, muito penoso para qualquer espírito, torna-se odioso a um suicida, dado que sua organização astral se encontra angustiosamente abalada com o choque sofrido pela violência nele operada pelo suicídio, e do qual só será aliviado muitos anos mais tarde, quando se verificar o desenlace natural e lento das cadeias magnéticas que o prendem ao corpo, ao qual ele começa a estar ligado desde a intervenção no laboratório. Soubemos ainda que toda essa epopeia digna de uma criação divina será facilitada em seu cumprimento e suavizada em suas perspectivas quando o paciente demonstrar arrependimento sincero pelo mal passado que andou vivendo e boa vontade e humildade para reparar erros cometidos e progredir em busca dos beneplácitos dignificantes da consciência. Pois, então, sua vontade se tornará maleável sob a ação protetora dos guias desvelados, os quais, certo, todos os esforços empregarão a fim de levá-lo a sair vitorioso e reabilitado desse feio enredo de quedas e delitos contra a lei incorruptível do Todo-Poderoso.
passando, assim, por todas as dependências e obtendo sempre, ora de irmã Celestina, ora de Rosária, ou de um e outro chefe de gabinete, valiosas elucidações, chegamos aos recintos reservados à programação de recapitulações, cuja finalidade foi razoavelmente descrita neste mesmo capítulo. Acrescentaremos apenas que, ao ingressarmos no confortável edifício onde se estabelecia aquela sessão, fomos colhidos por agradável surpresa. Eram senhoras, jovens algumas, mesmo moçoilas mal saídas da infância, outras já em plena maturidade e até anciãs veneráveis, que compunham o corpo de funcionários, ativas, lúcidas, perfeitamente capazes do alto desempenho que lhes era confiado, consultavam as notas provindas dos gabinetes de análises e as ordens do templo e traçavam com sabedoria o esquema fecundo da existência que conviria a cada pupilo na colônia que a terra voltasse em vestes carnais. Eram, porém, dirigidas por sábios iniciados e guias missionários de cada um, aos quais prestavam filial obediência. Conforme já foi assinalado, vimos que muitos dos próprios pretendentes colaboravam nesses mesmos mapas que constituiriam, nada mais, nada menos, do que o extremo rosário de suas expiações. Os dias de angústias, que lhes arrancariam lágrimas escaldantes do oprimido coração, os testemunhos decisivos de que todo delinquente sente necessidade de apresentar a si mesmo a fim de desagravar a consciência da desonra que a entenebrece, mormente um suicida, mais que qualquer outro inconsolável diante dos abismos por si mesmo criado. Não me pude conter. Diante de um exemplar dos meus esquemas, verdadeiro compêndio de salvação que, a ser observado, faria do pecador o homem ideal convertido à sublime ciência do dever. Perquiri, dirigindo-me a um dos ilustres técnicos que dirigiam um importante estabelecimento. E todos nós, os suicidas, uma vez reencarnados, chegaremos a observar perfeitamente tal programação? Sorriu o insigne psiquista, não encobrindo, no entanto, certa expressão melancólica no tempo que respondia. Se tudo quanto aí fica, meu amigo, se deriva de uma causa, é evidente que a mesma causa deva ser corrigida a fim de que os respectivos efeitos se harmonizem com a lei incorruptível que rege a criação. Se há uma programação a ser observada, é que a Justiça Suprema pôde ditá-la, e por isso será observada a despeito de quaisquer conveniências ou sacrifícios. A legislação que fundamenta o princípio desta instituição é a mesma que move o universo absoluto. Daí o serem as nossas determinações concordes com a mais perfeita equanimidade, e que equivale a dizer que não será possível ou deixar de ser rigorosamente cumprida pelo penitente uma programação destas, uma vez que, se ela existe, é porque o próprio paciente originou as causas que forneceu o seu mau proceder. Ela, pois, existe com ele, está nele, tomando parte na sua personalidade. E será preciso que eu observe para libertar-se do cortejo de sombras que sua inobservância e sua alma projetam. Aliás, ele pode observá-la, tendo para isso todas as possibilidades. Se nem sempre, porém, o faz, será porque se deixou novamente desviar da boa rota. Então adquirirá novas responsabilidades e repetirá 2, 3, 4 romagens planetárias para que possa pagar, até o último ceitil, os débitos que haja adquirida para com a suprema lei, segundo
a advertência do mestre insigne. A essa altura, despedimos-nos da amável cultivadora de flores, deixando a sessão de programação e recapitulações para atingirmos a de pesquisas. Grande número de funcionários emprestavam ali eficiente colaboração, sob a direção de um chefe e vários subchefes, pois os serviços haviam de ser elaborados por comissões compostas de 2 a 4 personagens e um dirigente, os quais recebiam incumbência da preparação de possibilidades para a reencarnação de determinado grupo de asilados. Havia, porém, como não ignoramos, escassez de trabalhadores. Assim foi que encontramos, prestando valiosos concursos a mais esse departamento, algumas personagens nossas conhecidas de outras localidades, tais como o próprio Teócrito, dirigindo pequena caravana de investigações, cujas operações se desenvolveriam, como sabemos, sobre a crosta terrestre, e composta de seus discípulos Romeu e Alceste, o conde Ramiro de Guzmán, chefiando outra comissão, da qual faziam parte os 2 canalejas, Olivier de Guzmán, o emérito educador da Torre, ao lado de Padre Anselmo, irmão João, venerável no seu porte impressionante de oriental, e vários outros, eficientes, prudentes e esclarecidos para o desempenho da alta missão conferida. Reconhecíamos comovidamente a benevolência insofismável desses servos do meigo nazareno, os quais, a exemplo do mestre que tanto amavam, que não desdenhara em se acrescentar à terra, trajando a configuração humana, por servir à instrução das criaturas confiadas pelo Pai Supremo à sua guarda, diminuíam-se também e tinham as próprias vibrações, materializavam-se, tornando-se densos e quase humanizados, no intuito de servirem à causa esposada por aquele mestre inesquecível e incomparável. Admirávamos o fato de merecermos da parte deles tão expressivas demonstrações de fraternidade, enquanto, enternecidas nossas almas, murmuravam ao nosso senso que cumpriria correspondêssemos a tão amorosas solicitações, dispondo-nos a atitudes passivas, dignas de tão nobres instrutores. Irmão Teócrito desviou-nos de tais cogitações, caminhando-se até nós e saudando-nos após o que interrogou sorrindo. Segundo o que venho observando, meus amigos, tendes aproveitado bastante das instruções que nos têm sido ministradas. Estou informado do vosso interesse por tudo, o que a mim causa excelente impressão, por pronunciar modificação compensadora em vossas resoluções e, necessariamente, em vossos destinos. Que deduzis do quanto até agora observastes? Foi Belarmino de Queiroz e Souza quem se fez portador da opinião geral. Deduzimos, eminentíssimo irmão, disse com veemência, que se nos fora dado conhecer estas coisas quando homens, seria mais que provável termos evitado o suicídio, conduzindo-nos por sistemas opostos ao que nos perderam. Quanto ao que a mim particularmente concerne, entendo que serei forte para as consequências que terei de arrostar destino em fora, até cobrir os déficits que me enxovalham a consciência. Caro irmão Teócrito, conquanto sofra, sinto-me agora um outro homem, ou seja, um outro espírito. Acenderam-se em meu ser fachos de esperanças inapagáveis que me fortalecem e reanimam poderosamente, induzindo-me a partir em busca do futuro, seja qual for.
saber positivamente que sou o que sou, que vivo, convencendo-me de que nem um só dos meus afetos mais santos, de minhas aspirações e meus ideais, assim como dos esforços empregados para o enriquecimento de meus cabedais intelectuais e morais, se perderão jamais, triturados nas crenas execráveis da morte, por mim julgada outrora o ponto final de tudo quanto existe. Certo de que a eternidade é a minha sublime herança, a qual me assistem direitos legítimos pela filiação divina de que o Espírito, descendo, e por isso também capacitado de que deverei alcançar a sucessão dos erros, progredindo incessantemente, enriquecendo minhas faculdades com atributos que me levarão a atingir honrosamente planos magníficos da espiritualidade, com a conquista de mim mesmo para a realização do ideal divino. É para mim felicidade arrebatadora que fará escurecer sacrifícios e lágrimas, domar fadigas, arrostar todas as consequências delituosas do passado, para só me ocupar da conquista do futuro, ainda que tenha que galgar calvários dolorosos, excruciantes. Jamais, como homem, concebi possibilidades de tornar-me herói de tão sublime epopeia. Estou disposto a lutar, irmão Teócrito, a lutar e sofrer, para aprender, realizar e vencer. Sei o que me aguarda no embater das existências que se sucederão no meu trajeto. Sei que de horas amargas hão de sacudir-me as potências da alma, nos séculos que se dobarão no carreiro de minha jornada evolutiva. Mas não importa, não importa, eu sou imortal, e se um Deus Todo-Poderoso me destinou à eternidade, será para a realização de um ideal sublime, cuja verdadeira perfeição escapa às minhas concepções mais bizonhas de precito de uma colônia correcional. Não, porém, para errar e sofrer sempre, porquanto o Criador onipotente não se limitaria a deixar a sua descendência tão parcos recursos de ação. Ó, venerável Teócrito, sinto-me inferiorizado ainda não me despojei sequer dos bacilos que corroeram minha última organização animal, por mim destruída, antes que o vírus da tuberculose terrível a apodrecesse de vez, enervado que fiquei ao vê-la nauseabunda e detestável. Sei que terei de voltar à terra muito brevemente, pobre órfão, tuberculoso ainda, tolhido por decepções diárias, precito a quem não acalentará o calor de uma só ilusão. Sei disso, mas estou disposto a tudo levar de vencida. Egogizo-me até com a severidade dessa justiça soberana, porque a lógica irrefragável que a proclama revela também, oriunda de uma sabedoria que impõe com a força do direito, e curvo-me, então, resignado e respeitoso. Teócrito sorriu, passou complacentemente a destra sobre o ombro do interlocutor e observou paternalmente. Tens o verbo inflamado e luzido, meu caro Belarmino. E enquanto falavas, estive a pensar em como seriam belos os discursos que proferias em tuas aulas clássicas de dialética. Que perseveres em tão formosas quanto edificantes resoluções são os meus mais sinceros votos, pois que, assim sendo, os caminhos do progresso que serás compelido a realizar serão aplainados e fáceis de vencer. Todavia, não te deixes arrebatar demasiadamente pelo esplendor do panorama divino da vida que, há muitos outros, antes de ti, ofuscou. A evolução do espírito para a luz é bela e grandiosa, não resta dúvida. A vida do homem, na sua incessante escalada para o melhor até o divino,
É gloriosa epopeia que ora aquele que a vive. Mas o trajeto é duro, meu amigo. Os espinhos e as urzes semeiam essas estradas redentoras, exigindo do peregrino da luz as mais ativas energias, os mais edificantes sacrifícios. Reconheço-te, sincero, idealista, animado de dignificante boa vontade, e isso muito me satisfaz. Contudo, o entusiasmo por si só não levará ninguém à vitória real, senão à aventura duvidosa. Pondera na necessidade de te aprestares com armas morais sólidas para a travessia tumultuosa a que te obrigarás a fim de conquistares o primeiro degrau dessa imensa espiral evolutiva do teu destino, e o qual há de ser, simplesmente, a própria existência que tomarás na arena terrestre. Vieste de uma encarnação em que foste primogênito de família conceituada, no seio da qual não te faltaram atenções e respeito. Foste indivíduo culto, vivendo facilmente entre gozos e confortos vários, emprestados pelo ouro, pelas solicitudes insofismáveis de uma mãe terna e dedicada. Apesar de tudo isso, faliste, não suportando sequer as aflições de uma enfermidade física, patrimônio comum de toda a humanidade. Pensa, agora, meu caro Belarmino, no que será a tua vida, sendo tu, como desejas, órfão, pobre, doente, modo de consolações e esperanças, perseguido por adversidade irremovível. Será também uma epopeia, não pequena e nem despida de sublime grandeza, a ser vivida e vencida. Pois tu queres vencer. Por que será um calvário de redenção que deverás palmilhar com resignação e dignidade? Jamais entre revoltas e ultrajes à providência, porquanto isso empalideceria a vitória, se não a anulasse. Será necessário algo mais que o entusiasmo, Belarmino, muito mais. E convém que te prepares antes da peleja iniciada. Então aí está dizendo, né, o Teócrito pergunta, né, como eles estão animados para a próxima encarnação, e o Belarmino fala que ele está animado, ele sabe que ele vai nascer órfão, com problemas, com tuberculose, com tantas dificuldades, mas ele está disposto, né, a passar por tudo isso. E ele diz que, se ele soubesse de tudo isso antes, não teria cometido o suicídio. Na verdade, ele teve toda uma vida, uma boa vida na última encarnação. Nasceu numa família rica, teve educação, tudo ele teve de melhor, teve uma mãe dedicada. E o problema de uma doença física, a tuberculose, fez que ele cometesse o suicídio. Então, o Teócrito diz, se prepara melhor moralmente. Que através do seu preparo moral, da sua melhora moral, você vai ser capaz de enfrentar os desafios da sua próxima jornada. A gente pode pensar nas nossas vidas. Antes da gente reencarnar, a gente se predispôs, a gente sabia do que a gente tinha que passar. A doutrina espírita nos ajuda muito a enfrentar as dificuldades. E mesmo assim a gente reclama aqui, reclama lá, né? Mesmo a gente tendo a doutrina espírita como base, mesmo conhecendo tudo isso, mesmo a gente tendo implorado para voltar à reencarnação, às vezes a gente reclama por bobagens, né? Pessoas como eu falo dele, sempre esqueço dele, lá do
Bom, pessoas com problemas maiores, às vezes, encarando esses problemas, essas dificuldades com serenidade, não se revoltando com as dificuldades, acabam crescendo grandemente. Então, cada um desses que vão passar por dificuldades gigantes, se eles conseguirem passar pela vida, reencarnando, e não se revoltando contra a vida, agradecendo a Deus a oportunidade que ele tem de estar naquela situação para o aprendizado, assim como a gente agradece a Deus pela família, pela situação que a gente se encontra, tudo que a gente tem, que é o ideal para a nossa evolução. E a gente tem que parar de reclamar dos problemas que todos nós temos. Parar de reclamar das dificuldades. Se a gente tem um problema, resolva. A minha avó vivia falando para a gente, problema? Não é problema, é só resolver. Eu tenho um desafio na minha vida, tenho um problema na minha vida. Eu vou parar, pensar e refletir. Como que eu consigo resolver esse problema? E muitas vezes a gente quer resolver o problema assim. Eu mesmo quero resolver esse problema assim, de um dia para o outro. Né? E a ansiedade que nós temos faz com que a gente queira resolver as coisas imediatamente. Algumas dificuldades a gente consegue resolver de um dia para outro, tal. Outras dificuldades podem levar dias, outros meses, outros problemas anos, e alguns problemas várias encarnações. Então, não adianta a gente tentar resolver uma coisa amanhã, se ele vai levar séculos para resolver. Às vezes você precisa de ter coisas, ter dificuldades, a gente vai ter que ter paciência para que o tempo... Porque às vezes, muitos problemas dependem da nossa evolução e da evolução do nosso próximo para se resolver. Então, ela estava dizendo, as dificuldades vocês vão ter, mas se preparem moralmente para suportar essa dificuldade. Porque depois que a gente reencarna, a gente esquece o que a gente prometeu, né? E acaba, eu não pedi isso, eu não pedi aquilo, eu não pedi outra coisa. O senhor agora fala, pediu, e pediu mais. Se eu tivesse pedido, se a gente tivesse cedido os problemas todos que vocês pediram, estava muito pior. Ele falou, ó, eu quero 100. Aí ele fala, não, leva só 10. Não, pode deixar, carrega 100 aí que eu vou carregar. Não, a sua cruz vai ter só 10. Deixa os outros 90 para a próxima. Não, eu quero quitar hoje. Não. Leva 10. O Chico, quando o Chico, o Emmanuel apareceu para o Chico, ele falou para o Chico, ó, nós vamos começar o seu trabalho, você prometeu ser médico, e você vai psicografar 400 livros. Foi isso que o Emmanuel falou para Chico? Não, falou 30. Ele falou, não, vamos fazer, sei lá, não lembro o número, vamos escrever 10, 15, 30 livros. Era 30. 30? Tá, vamos escrever 30 livros. Ah, tá bom. Aí, quando ele escreveu 30, a Emmanuel falou, agora vamos escrever mais 30. E foi indo, né? Porque se falasse, vamos escrever 400, talvez o Chico se desesperasse e não escrevesse nem o primeiro. Ele falou, vamos escrever um pouquinho. Aí depois escreveu, vamos escrever mais um pouco. E ao longo da vida escreveu mais de 400 livros.
né? Então a gente tem que se preocupar em dar o próximo passo, né? Então eu estou preocupado de fazer o telhado da casa e ainda não fiz a fundação dela. Aí complica um pouco, né? Marius, parou ou vai continuar? Parou, né? Eu achei Eu espero importante, o comentário de vocês. achei importante o Teócrito, né, fazer essa avaliação do Bellarmine, né? Que ele é bem efusivo, assim, palestrante. E normalmente pessoas assim, elas têm uma visão bem adiantada, né? E muitas vezes ela parece que foge um pouquinho da realidade, porque ela está tratando de um futuro que ainda não conquistou, né? Então ele vai e volta e coloca ele no chão de novo. Olha, mas o mais importante, segundo o Lourenço disse, você se preparar bem através da moral, né? Você sabe que o livro dos Espíritos que fala sobre a moral? Algum de vocês lembra? É a habilidade do bem proceder. Ou seja, se você vai ter que proceder de uma maneira, muitas vezes você pode estar fazendo aquilo, do seu procedimento, obedecendo a um desejo seu, uma vontade sua, né? Porém, como é a habilidade do bem proceder, você tem que levar em consideração que aquilo que você ou que nós vamos fazer, ela vai afetar aqueles que te rodeiam, né? Então, a moral mesmo, ela tem que se encaixar para nós, não só para mim, para o meio em que eu vivo, aquilo que eu estou fazendo, né? Eu não sei qual foi o palestrante que falou. Eu acho que foi de um livro mesmo de André Luiz, aquele que ele falou sobre o bem e o mal, né? Eu acho que eu já até falei aqui, que é justamente uma coisa, mesmo pensamento agora. Você sabe o que é o mal? O mal é o progresso, é as coisas que você tem na Terra, você estudar, você avançar, você progredir, né? Esse é o mal. Tudo isso quando você faz isso só para você. Agora, o bem é você progredir, estudar, avançar e fazer o bem, mas para todos. Então, a moral tem essa vertente de quando ela se realiza, né? Você opta pelo seu procedimento, considerando aquilo que é bom para você, mas que é bom para os outros também, né? Então, eu achei legal essa colocação do Teócrito para o Bellarmine e todos que escutavam ali, né? Estou dando a chance de mais alguém falar aí. Outra coisa, já que ninguém falou, outra coisa que eu achei legal também é o equilíbrio que a pessoa, que cada um precisa ter para poder reencarnar, né? O estado emocional de cada um destila a segurança ou a insegurança dos espíritos, né? Então, quando os instrutores, os guias, os dirigentes falam, né, eles vão dando sempre aquela oportunidade de falar, olha, é importante, quando se fazer tudo isso, faça com segurança, aquilo que você está consciente mesmo, procure ter consciência daquilo que você vai fazendo, porque senão, né, quando você reencarnar, você não vai estar lembrando, né, mas o teu inconsciente vai estar registrado tudo que aprendeu, né? Agora, se você trabalha, vai com uma certa insegurança, bloqueia esse inconsciente. E muitas vezes a gente acaba fazendo coisas que não deveria fazer porque a gente aprendeu a fazer certo, mas acaba fazendo de forma incorreta.
Então, essa questão emocional, equilibrada do espírito, é importante. E outra coisa, né? Todos nós estamos nos preparando para, dizer assim, para amar. Quando um espírito está nesse aprendizado, nessa educação que nós estamos recebendo da nossa encarnação, para aprender a amar. Mas se a gente não sabe amar a nós mesmos, a gente não sabe os nossos limites, a gente não sabe como ser dócil, a gente não sabe como ser paciente, né? De vez em quando eu consigo ser, mas de vez em quando eu não consigo ser, de vez em quando eu consigo fazer certo, de vez em quando eu não consigo. Então, essa oscilação que nós temos demonstra ainda que o nosso amor é muito de amor próprio, né? No sentido de gostar mas o amor próprio de conhecimento ainda é pequeno para você amar os outros e você poder se doar como aqueles espíritos fazem, né? Com maior facilidade para os seus pacientes ali. Então, é um conhecimento que nós estamos desenvolvendo aqui na Terra, né? Passando pelas provações que nós estamos passando, pelas vicissitudes que nós estamos passando, ganhando, então, conhecimento, né? Para realizar o nosso progresso espiritual. Quando o senhor falou que tem que ter um equilíbrio emocional muito grande, eu concordo. Mas no caso do livro, são suicidas. Eles já vêm perturbados de lá. Ninguém se mata se está bem consigo mesmo. Toda a parte emocional, para falar a verdade, Andressa, o amor, o amor tem que crescer. O amor é a única coisa, é o único sentimento que você constrói. O equilíbrio também. Eles vieram desequilibrados por causa que não souberam reagir ou proceder, né? Então, encontraram um desequilíbrio íntimo que afeta o emocional. Mas tudo isso é uma construção, e eles estão aprendendo junto lá com aqueles instrutores a considerar isso daí, né? Então, tem alguns lá que foram melhores, tem outros que não, né? Outros foram para no manicômio, porque não conseguiram, vamos dizer assim, o mínimo de equilíbrio para isso. E eles estão indo bem, segundo o Teócrito, né? Mesmo assim com algumas dificuldades. Então, mas se vê que os espíritos, olha, a sua encarnação vai estar vinculada à sua qualidade de equilíbrio, à sua qualidade de intenção com que você vai encarnar, né? Se não for assim, quando eles encarnarem, possivelmente vamos dizer assim, as provações vão ser mais pesadas, né? Mas como eles têm bastante já conhecimento, como ele disse aí, eu considero isso já uma boa parte do equilíbrio, mesmo emocional. Eles conversam direito, eles sabem se postar, reconhecem a sua condição, né? Sabem que eles têm arrependimento. Então, isso já demonstra que eles adquiriram um bom equilíbrio emocional. Mas é bonito, né, o trabalho desses espíritos. E o mais engraçado que eu acho que é quando a gente comenta sobre o restringimento, né, do espírito que vai nascer, ele passa por aquela diminuição do perispírito, né? Ele explica de uma forma, né, que muitas vezes não é exatamente as mesmas palavras do andaluz, mas a gente sabe que se trata da mesma coisa, a gente sabe interpretar perfeitamente como é que é, né? Como o Lourenço descreveu, né? É bonito isso aí, né? Muito bonito. E o próprio restringimento, né, o perispírito cada vez menor, né? Esse processo que leva o tempo de gestação é que faz com que a vibração acabe mudando e que a gente acabe esquecendo, né, ter o esquecimento do passado. Então, a gestação vai avançando,
a gente vai ficando cada vez mais perdendo essa consciência, e no momento do reencarne, a gente não observa a encarnação. Então, a gente vai se esquecendo à medida que vai passando a gestação. Aí, na encarnação, a gente está lá totalmente sem essa consciência. E nos primeiros 7 anos de vida, a gente está, né, se adaptando à nova encarnação. Então, a gente vai conhecendo as pessoas, os pais, as pessoas que convivem com a gente, se adaptando ao novo corpo. Então, o ser humano depende muito das pessoas responsáveis, né, sobre o ser humano para poder viver, né? Diferente de outros animais, né? Depois de pouco tempo, eles já se tornam independentes dos pais. E o ser humano não, tem uma dependência durante muitos anos das pessoas. E se não tiver esse cuidado tal, o ser humano nem sobrevive. Essa energia, essa egrégora dos primeiros anos, até a formação do cérebro, eu acho que é muito importante, porque é o que vai dar estrutura para a nova encarnação, para a nova experiência. Senão a gente viria com muito resíduo das encarnações anteriores. Já tem gente que vem, hoje em dia se pega criança pequenininha e elas demonstram conhecimento que só pode vir de outras vidas. E tem esse embotamento, porque o cérebro ainda não está desenvolvido. Imagina se não tivesse, né? Se fosse como os animais, que já é desde o momento que nasce. Seria quase impossível conviver com uma nova família. E essa fase que a criança é ingênua, tem todas essas características, ajudam muito, né, as pessoas responsáveis por ela a adquirirem esse amor, né? Então, a criança depende muito das pessoas responsáveis, né? Sejam os pais ou outras pessoas que são responsáveis por elas. Então, essa fase de ingenuidade e toda essa parte ajuda essa harmonização, né, das crianças com os pais dessa futura encarnação. Então, Deus é perfeito, né, em toda essa programação, né? Então, a criança só mostra realmente toda a personalidade anos depois, né? E também nessa fase, nos primeiros anos de vida, que a criança é a fase que mais assimila essa parte moral, né? Então, muitas vezes, nessa fase de ingenuidade, a criança faz uma besteira e, às vezes, os pais, que bonitinho, fez tal coisa. E, na verdade, não, né? Você tem que chamar a atenção da criança, porque nessa fase, nos primeiros anos de vida, ela assimila muito, né, os conhecimentos. E essa assimilação pode mudar a encarnação dela. Logicamente que você não muda a pessoa de um ponto para outro radicalmente, mas muitos conhecimentos que você dá nesses primeiros anos de vida, ela leva para toda a vida e ajuda, né? A gente sabe que, por exemplo, na fase de adolescência Ferramentas, né? é uma coisa mais doidinha lá, né? Mas nesses primeiros anos de vida, a criança está bem receptiva aos conhecimentos. Mais algum comentário?
Então, quem gostaria de fazer a prece de encerramento? Ana, pode ser. Pode fazer. Elevemos nossos pensamentos a Deus, nosso Pai misericordioso, em agradecimento por tudo que nos tem dado até esse instante, por termos a oportunidade desse estudo e aprender o que é a realidade da vida. Agradecemos pela oportunidade de estarmos reunidos nesse estudo. Também quero agradecer aos mentores, irmão Dito, irmã Maria, irmã Joana, por tudo que nos tem dado a cada instante, pelo amparo que nos dá quando necessitamos. Também quero agradecer, assim, com muita saudade ainda, do nosso irmão Tecilde, pois ele foi, para mim, eu acho que para todos, um mestre, um irmão maravilhoso. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. E assim seja, graças a Deus. Roberto? Roberto, quer falar alguma coisa? Lourenço, hoje não apareceu nada. Hoje ficou parado. Tudo bem. Mais alguém quer dizer alguma coisa? Então, boa noite a todos. Boa noite. Só agradecer a vocês, a todos, né? Mas principalmente ao Celso, ao prof, que se dedica tanto para a gente. Muito obrigado, prof. Muito obrigada, Celso. Muito obrigada. Tchau, Cleide. Tchau, Celso. Tchau, tchau. Abração, bacana. Tchau.